Julho foi o grande mês da geração de empregos em Ribeirão Preto. Quase 800 postos de trabalho foram abertos na cidade. Mas enquanto o município apresentou recuperação, Franca e Sertãozinho amargaram alta nas demissões. A recuperação dos empregos perdidos, ainda que de forma lenta, tem despontado, como mostram os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Em julho, Ribeirão Preto abriu 748 postos de trabalho. Essa loja de vestuário, que fabrica as próprias peças, garante que ajudou a engrossar os índices de contratações. A gente já começa as contratações agora para setembro, que já são contratações para final de ano. Então, a gente acaba contratando uma demanda maior em dezembro, mas a fábrica já tem uns 2 meses que está aumentando a produção, então demanda mais pessoas trabalhando na empresa, que é na fábrica mesmo. O comércio encerrou o mês com 128 contratações. Apesar do saldo positivo, o resultado ainda é menor, comparado a julho do ano passado, quando 261 pessoas tiveram a carteira assinada. Não é ainda algo para se chamar atenção, para dizer que é uma grande recuperação, mas é positivo. O comerciante, assim como todo empresário, ele precisa acreditar e tocar o negócio dele. Quase todos os setores do município apresentaram recuperação. A indústria gerou 66 empregos no total. Mas o destaque foi para os serviços, com quase 450 vagas abertas. Essa distribuidora de medicamentos, há 3 anos atuando na cidade, ainda está em expansão e criou oportunidades para a estrutura logística, administrativa e de vendas. Como o Ribeirão Preto, nós temos toda a área administrativa dentro de Ribeirão Preto, exige uma formatação para que você possa suportar esse crescimento comercial. O resultado colocou Ribeirão Preto entre as 10 cidades do estado de São Paulo que mais contrataram no mês passado. A última vez que o município esteve em uma situação melhor que essa foi em fevereiro de 2014, antes mesmo da Copa do Mundo no Brasil, quando foram criadas 2.371 vagas. Apesar do otimismo e da recuperação, esse gerente de recursos humanos alerta para a escassez da mão de obra especializada e da qualificação profissional. Em Ribeirão Preto, existem ainda alguns profissionais que não têm a qualificação básica que nós exigimos, como o 2º grau completo, algum curso específico, e também estabilidade nos empregos anteriores. A mesma análise faz esse especialista em gestão empresarial. A falta de qualificação faz cair a média salarial. O trabalhador ribeirão-pretano ganha cerca de R$ 1.400 por mês, enquanto em cidades como Hortolândia, Sumaré e São José dos Campos, o salário é de R$ 1.700. Os nossos empregos, aqueles não exigem a qualificação que exige lá. E isso faz com que o indivíduo, inclusive aqui, se frustre. Perca, inclusive, a expectativa, a esperança de ter uma formação superior com mais qualidade. Frustração também para Sertãozinho e Franca, que amargaram alta nas demissões. Enquanto a cidade da agroindústria fechou 650 vagas de trabalho, a capital nacional do calçado masculino apresentou saldo de 408 demissões. Essa situação ela é em decorrência da instabilidade política e econômica do país. Enquanto o governo, de modo geral, tanto o executivo, o judiciário, o legislativo, vai mostrar segurança do ponto de vista jurídico, do ponto de vista econômico, do ponto de vista das reformas, eu não creio de que as indústrias vão se sentir seguras para poder estar aumentando a produção. Ximena Osório para o Jornal da Clube. E as vendas do comércio tiveram o primeiro resultado positivo de 2017, um crescimento ainda tímido, 0,08% em julho, na comparação com o mesmo período do ano passado. E agora, ao vivo, Thaís Mantuani traz mais informações para a gente. Thaís? André, apesar das especificações, o aumento no número de vagas de emprego é sempre uma notícia boa. E sobre isso eu vou conversar agora com o economista José Rita Moreira. Esse assunto, na geração de empregos em Ribeirão Preto, representa o que para a cidade? Boa tarde. Boa tarde, Thaís. Eu acredito que o início de uma retomada de um ciclo de geração de empregos que, infelizmente, em função da economia, nós fizemos muito tempo aí com só
lamentando baixas nessa geração de empregos, e agora começa a ter uma sinalização de retomada. E embora a qualidade dos empregos pode não ser as melhores, são 756 famílias que retomam a dignidade através de um emprego aqui na região de Ribeirão Preto. E após os meses de retração econômica, o setor de serviços e comércio começa a ficar um pouco mais otimista. Sim, os empresários eles estão dando a demonstração de interesse e a sua contribuição nessa geração de empregos, embora muitos ainda procurem realizar até umas vendas um pouco maiores com o mesmo número de funcionários, mas não, eles estão dando a sua contribuição. Eu acho que é um conjunto de coisas aí que acontece simultâneo, é um esforço da sociedade para a retomada e eu vejo isso com muito bons olhos, Thaís. Sendo assim, quando o emprego melhora, a economia já dá alguns sinais de recuperação. Sim, a gente vê que alguns sinais positivos que vieram de Brasília aí, mais o interesse, eu acho que a agropecuária tem um papel fundamental nisso tudo aqui, nesse entusiasmo que acontece aqui na região. Então a economia vem fortemente nesse sentido aí, eu acho que nós temos que comemorar. E por outro lado, Sertãozinho e Franca ainda amargam as demissões. O que pode estar acontecendo nessas cidades? Thaís, é mais localizado. Você vê que, por exemplo, o Bebedouro teve uma explosão de geração de emprego de 20 vezes maior do que o tradicional, enquanto Franca e Sertãozinho é mais como o forte dela é a indústria metalúrgica, que trabalha na entre-safra da cana, estamos na entre-safra, então não tem muito espaço. E Franca tem aquela volatilidade do preço do dólar para poder exportar, então, na medida que isso aconteça e não favoreça a indústria, lamentavelmente a geração de empregos perde com isso. Na reportagem a gente viu que os especialistas falam em falta de mão de obra qualificada. Isso pode ser um agravante para quem busca o emprego? Veja, Thaís, quando você tem uma gama de pessoas procurando emprego, é claro que o empresário vai optar por aqueles que têm melhor qualificação. Então, numa dessa, aqueles menos qualificados vão se prejudicar. Então, infelizmente, esses empregos de menor relevância que acontece para as pessoas que têm menor preparo técnico aí profissional. Agora, quase todos os setores do município aqui em Ribeirão apresentaram uma recuperação. A economia demonstra que ainda deve melhorar um pouco mais. Eu acho que sim, esses sinais de entusiasmo que acontecem são localizados, discretos, mas são sim um processo de retomada. Eu acho que 2018 vai ser o ano da virada, esse segundo semestre deve ser de ajustes aí, pequenos deslizes aí para cima, para baixo, uma volatilidade, mas 2018 deve ser o ano da virada, Thaís. Tá, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube e daqui a pouco eu volto para falar que o congestionamento de veículos continua na Avenida Antônia Mugnato Marinsec, em zona leste de Ribeirão. Enquanto isso, a Prefeitura estuda romper o contrato com a construtora que realiza a obra de duplicação. André. Até já então, Thaís.